Gases, barriga grande, barriga inchada, distensão abdominal, prisão de ventre. Quem aí já não sofreu, não passou algum desconforto ou até mesmo se sentiu constrangida com esse tipo de problema na menopausa? E por que isso acontece na menopausa com tanta força? Sabemos que se associa muito a essa questão do aumento desse problema com a queda do estrogênio. E se nós pensarmos um pouquinho mais atrás, na época da TPM, também esse problema era mais recorrente, né? Inclusive com a constipação sendo muito associada a isso. Tá, mas e agora? Na menopausa, estrogênio não vai ser mais produzido. Como é que eu vou conviver com isso? Muito bem, nós vamos entender um pouquinho como é que a gente pode melhorar isso tudo depois que você deixar o teu like, depois que você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se compartilhar com as amigas que precisam também ouvir sobre esse assunto, porque é dessa maneira que o YouTube entende, né, gurias, que a gente vai levar esse conteúdo para mais pessoas que podem ser, sim, interessadas, estar interessadas nesse assunto, tá ok? Mas então, quando a gente sabe que mais de 30% da população tem problema de constipação e a grande maioria dessa população aí, desses 30%, são mulheres, fica muito fácil de a gente relacionar com esse tipo de problema que está acontecendo agora na menopausa de forma mais forte. Porque lembra, caiu o nosso estrogênio, caiu a nossa produção de hormônios. E isso vai deixar isso tudo muito mais forte. Mas agora o que a gente pode fazer para melhorar isso tudo? Vou ficar escravo? Vou ficar sendo vítima desse problema que está me afetando tanto? Não, a resposta é não. Nós podemos sim ter estratégias, ter um estilo de vida do qual a gente entenda melhor a conexão com os alimentos e consiga aí melhorar tudo isso. No final do vídeo a gente vai deixar uma receitinha de um suco que vai ajudar a melhorar muito isso tudo. Mas antes nós vamos entender por que os alimentos, por exemplo, que são ricos em açúcares, os produtos alimentícios, os embutidos, os lácteos e também os alimentos que têm glúten podem dar tanto problema assim nessa época da vida. Porque eles vão ficar muito tempo no nosso sistema digestório para serem digeridos. E a explicação que a gente tem, eu vou pegar aqui como exemplo o queijo. Não vamos nem entrar aí no exemplo mais profundo dos embutidos, dos industrializados, né, e também dos farináceos aí, dos glúten. Vamos pegar o queijo como exemplo aqui, como um vilão da história, né, e vamos entender por que faz tanto mal assim. E você vai entender também que os outros alimentos têm uma correlação com o que a gente vai falar aqui agora sobre o queijo. O queijo, meninos, ele causa prisão de ventre não só porque ele fica muito tempo parado no nosso sistema digestório, ali, esperando ser digerido, né? Então, com isso ele vai putrificar, ele vai fermentar muito, mas também porque ele contém uma proteína chamada caseína do leite. Essa proteína, ela tem uma molécula muito grande e ela leva muito tempo para o nosso corpo digerir isso, para o nosso sistema digestório digerir, quebrar essa molécula em pequenas partículas e só então mandar os nutrientes, aquilo que precisa ser aproveitado pelo nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea. E aquilo que não vai ser aproveitado, então é eliminado através aí do nosso sistema digestório também, né, e do nosso intestino, indo para a eliminação através das fezes. Mas se a gente pensar que essa proteína, né, essa molécula é tão grande assim e o nosso corpo precisa trabalhar muito para quebrar ela, pode ser sim que ela fique muito tempo sendo fermentando ali, putrificando isso tudo. Lembrando que quando a gente fala em putrificar, quer dizer que esse alimento está transformando aquilo que tinha de bom nele, os nutrientes que teriam que ir para a nossa corrente sanguínea dele, estão sendo decompostos e com isso está gerando, além de gases, está gerando toxinas que vão ocasionar também a retenção de líquidos, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, e vamos imaginar que essa molécula não conseguiu ser quebrada pelo nosso corpo em tempo hábil, pode ser que algumas mulheres, algumas pessoas, né, tenham aí desenvolvido a síndrome do intestino permeável, que é quando o nosso intestino, que deveria ser assim, acontece isso e através desses orifícios, desses buracos que se abrem, passam essas moléculas grandes mesmo assim, que não deveriam passar, e vão da mesma forma para a nossa corrente sanguínea. O que acontece quando o nosso corpo identifica isso? Opa, isso aqui não deveria estar aqui. Eu tenho que me armar, eu tenho que juntar os meus soldadinhos para combater isso.
E lá vai os nossos soldadinhos do bem, prontos para combater essa molécula gigante que está ali, que pode sim trazer vários problemas para o nosso corpo, né? Porque ela não deveria estar ali. Só que junto com essa molécula grande vai estar também ao redor, por perto ali, células que não precisariam sofrer esse ataque, mas vão sofrer porque estão perto. Então vai ser os nossos anticorpos lutando contra aquilo que é ruim, que é prejudicial, e também afetando aquilo que não deveria afetar, que são as nossas células, né, os nossos nutrientes, tudo que está ali, que a gente deveria então consumir em formas de benefícios para o nosso corpo. Para a gente perceber, eu estou só trazendo isso dessa forma, para perceber a gravidade de realmente consumir um alimento desse que pode, além de trazer gases e tudo mais, ocasionar isso, que pode inclusive transformar isso tudo numa doença autoimune. A gente sabe aí que as doenças autoimunes, né, elas ocorrem porque o nosso corpo, quando vai combater alguma coisa estranha que entrou ali, também acaba afetando as células que não deveria afetar. Então vai desenvolver aí as doenças autoimunes, né, afetando isso. Esse risco ele acontece muito forte quando a gente abusa desses alimentos, do queijo, das proteínas do leite, né, que não é só a lactose, tem também essa caseína, que é a proteína realmente que vai danar muito mais do que a lactose, pelo fato dela ser muito grande e o nosso corpo não saber como digerir ela, e ocasionando tudo isso que eu acabei de conversar com vocês, né? Então o nosso corpo, é como se o corpo próprio se auto-atacasse, é o corpo atacando o corpo, né, o próprio corpo. Com isso vai eliminar o que precisava eliminar, mas também vai eliminar aquilo que ele deveria preservar, tá certo? Mas aí, não, a gente falando em alimento, né, vai vir aquela velha história, o diz que me diz que, né? Neila, eu ouvi falar que o brócolis, que é couve-flor, até mesmo que a cebola, né, a batata doce, o ovo e os feijões também vão ocasionar esse aumento de gases, essa fermentação exagerada no meu corpo. E aí, o que eu faço? Eu paro de comer esses alimentos também? Claro que não, né, amores? Por favor, de jeito nenhum. A gente pode diminuir esse tipo de alimento se por acaso você já está com esse problema muito acentuado. Mas acentuado de forma que está causando dor, aquele desconforto como se fosse aquelas pontadas, né, aquelas agulhadas que dá no abdômen, ou então está já com uma distensão abdominal muito grande e o teu médico, o teu nutricionista orientou que você diminua esses alimentos. Aí tudo bem. Mas se você consumir, não são esses alimentos que vão te dar esse tipo de problema. Esses alimentos, eles podem potencializar se você já está com eles. Agora, se você não tem ou tem ainda um pouco desse desconforto, você não deve de jeito nenhum eliminar esses alimentos. Você tem que sim saber primeiro a forma correta de preparar cada um deles, né? Porque sim, os feijões aí precisam de um tempo de molho, de remolho para eliminar os fitatos e com isso não dar esse tipo de problema, né? Não dá muito tempo de fermentação no nosso corpo. O brócolis aí, as brássicas, né, precisam passar pelo processo de branqueamento para também eliminar esses fitatos, né, esses oxalatos. Mas eu posso variar esses alimentos. Então eu não vou passar uma semana inteira comendo brócolis, uma semana inteira comendo somente couve-flor. Eu vou variar entre outros legumes. A nossa natureza ela é tão linda, ela é tão magnífica, nos dá tanta variedade, né, de situações, de alimentos, que a gente deve fazer uso disso, né? Então realmente variar isso, juntar com outras combinações, vai fazer toda a diferença para que você não deixe de consumir esses alimentos que são tão ricos em nutrientes para o nosso corpo e também não tenha esse problema recorrente que é o acúmulo de gases, né, de prisão de ventre, ocasionando todo o resto que a gente sabe que isso ocasiona, né? Porque esse desconforto que a gente tem aí da prisão de ventre e dos gases, daqui a pouco de não ter o controle sobre isso e acabar se constrangindo, é o mínimo dos problemas, gurias. O grande problema é o que isso causa dentro do nosso corpo. Vai causar o quê? Retenção de toxina, né? Essa excessividade de fermentação vai ocasionar retenção de toxina, retenção de líquido e com isso vai ficar isso tudo jogado no nosso corpo, indo para a nossa corrente sanguínea e causando malefícios através de inflamação, né? Então tem que prestar atenção nisso tudo, né? Então agora eu vou listar aqui algumas, eu listei 7 estratégias que a gente pode lançar mão para acalmar tudo isso, tá? Então vamos lá. Primeiro item, gurias, que é o mais importante de tudo: coma comida de verdade.
Tá? Retire industrializados, refinados, tenha diversidade na oferta de nutrientes para o teu corpo, isso que a gente estava falando agora há pouquinho, né? Nada de ficar comendo todos os dias as mesmas coisas. Se fosse para a gente comer todo dia a mesma coisa, a natureza não teria nos dado toda essa variedade, nós não teríamos aí a sazonalidade dos alimentos, né? Se a gente tivesse que comer todo dia a mesma coisa. Se nós pensarmos num único alimento como o feijão, por exemplo, né, gente? Só para a gente entender a quantidade de variedade que tem. O feijão. Quantas variedades tem o feijão? Tem só o feijão preto? Não, tem o feijão carioquinha, tem o marrom, tem o feijão azuki, tem o feijão de corda, tem o feijão branco. Gente, é inúmeras as variedades de cada alimento que a gente tem. Tem sempre no mínimo duas, né? Pra gente estar alternando e vendo qual que o teu corpo se associa melhor. Porque lembrem, é preciso existir uma conexão com o alimento. A gente precisa entender o que aquele alimento faz no meu corpo e eu posso ir trocando as estratégias para melhorar isso tudo, né? A segunda dica que eu quero dar para vocês, a segunda estratégia é: não tome água nem durante as refeições, nem 30 minutos antes e também no mínimo 1h30 depois que você comeu. Por quê? Os alimentos, eles precisam de um ambiente ácido para serem digeridos, né, no nosso sistema digestório. Então, são esses ácidos que vão aí fazer todo o trabalho, né, que o nosso sistema digestório, entre fígado, estômago e intestino, tem que fazer para ocasionar, então, a absorção de nutrientes e jogar fora aquilo que ele não precisa mais. Se a gente tomar água durante esse período que eu citei aqui, essa digestão nós vamos diminuir esses ácidos, né? Porque foi água ali, então vai ficar mais diluído esses ácidos e o nosso corpo não vai ter o que ele precisaria ter para fazer essa digestão. Com isso, o que acontece com o alimento? Ele fica ali dentro parado, fermentando e putrificando de novo. Né? Então esse tempo que ele vai ficar ali, que vai ser muito mais longo do que se eu não tivesse tomado água nesse período, vai ocasionar isso, vai fermentar, vai gerar gases, vai ocasionar prisão de ventre, vai trancar toxinas e vai gerar todo esse desconforto que a gente está falando aqui. Tá? Então, muito importante isso, não tomar água nesses períodos que eu falei. Vai sim, o nosso corpo ele precisa desses sucos gástricos que nós temos no intestino, em todo o nosso sistema digestório, para eliminar as substâncias tóxicas, né, que tem ali e também para fazer a absorção dos nutrientes, tá bom? O nosso pH do estômago, do sistema digestório precisa ser ácido. O que não pode ser ácido é o pH do nosso sangue, que o equilíbrio do nosso corpo é tão lindo que se o nosso pH do estômago, do fígado não tiver menos ácido, o que vai subir vai ser o pH do sangue. E aí sim que acontecem as divergências aí no nosso corpo, né? Uma terceira dica, gurias, é mastigue muito bem os alimentos. Esteja presente naquele momento que você está fazendo a tua refeição. Nada de ficar aí muito tempo no celular e mexendo no celular enquanto está comendo, ou prestando atenção em notícia, ou pensando em mil coisas. Não, mastigue. Tá? Porque tem estudos que mostram que a má mastigação, além de causar mais ansiedade, que vai fazer com que você coma mais também, né? Vai também permitir uma fermentação exagerada dos alimentos, perdendo nutrientes que iriam para a nossa corrente sanguínea. Então lembrem, de novo, né? A fermentação exageradamente vai ocasionar isso. Então, mastigar bem os alimentos, os alimentos precisam ir para o nosso sistema digestório já com boa parte disso triturada. Né? Nós temos aqui na nossa boca, nós temos também em forma de ácido a nossa saliva, que faz essa primeira quebra das moléculas que precisam ir para o nosso intestino, para o nosso sistema digestório, tá certo? A quarta dica eu já deixei bem embaixo dessa para a gente não confundir as coisas, né? Que é tomar muita água. Claro que não nesse período que eu citei, de jeito nenhum, tá? Então, tomar muita água já desde o início da manhã, você iniciar o teu dia acordando pela manhã e tomando em torno de 600 ml de água, logo em jejum, sem mesmo ter escovado o dente. Tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso, aqui em cima
o link para você já cair direto nesse vídeo. Se você ainda não viu, você vai entender bem certinho o que eu quero dizer com isso, tá? Mas além desses 600 ml de água que eu tomo em jejum antes de escovar meu dente, o resto do dia, tirando esse período ali do qual eu me alimentei no almoço, no jantar, tomar muita água. Tomar água porque a água vai fazer com que as fibras que a gente ingeriu façam o trabalho delas. Olha que lindo isso. As fibras que estão lá no nosso intestino, elas precisam fazer esse bolo que está ali, que elas formam, né? Precisam fazer o trabalho delas, que é limpar o nosso intestino, eliminando através das fezes tudo isso, né? É como se ela fosse ela faz uma varredura, né? As fibras fazem essa varredura no intestino, eliminando essas toxinas, eliminando as fezes, não deixando que as fezes fiquem endurecidas, né, para gerar também todo esse processo de fermentação e de putrificação dos alimentos, causando toxinas, né? Então, fazendo essa varredura que estão presentes nas fezes, nós vamos eliminar grande parte de ter esse problema de prisão de ventre, gases e até mesmo distensão abdominal, tá? Uma quinta dica que eu também deixei bem na ordem aqui, né? Primeiro lá foi a terceira, que era não tomar água durante as refeições, nem naquele período que a gente falou. Agora tomar muita água e agora tomar em pequenas quantidades e na temperatura morna, nem muito quente e nem fria. Chás que a gente chama de chás carmitativos, que vão ajudar na digestão. Mas Neila, tu não falou que não era para tomar nada durante a refeição? Sim, meus amores, não é para tomar nada. Mas se você tomar 30 ml, no máximo 50 ml desses chazinhos carmitativos, que aí a gente tem hortelã, nós temos o funcho, né? Nós temos o chá verde, que é excelente. Temos também o chá de espinheira santa, que a gente vai falar sobre a espinheira santa num vídeo também. Isso vai fazer o trabalho de ajudar na digestão, tá? São chás, são alimentos carmitativos que a gente chama. Então, nessa quantidade pequena e na forma de que seja morna, nem quente nem frio, a temperatura que você consiga segurar a tua xícara com a mão e não na alcinha dela, vai dar vai ajudar o nosso sistema digestório, tá bem? E o sexto item, que é fazer exercícios físicos regularmente, tá? A caminhada, por exemplo, logo após a gente fazer uma refeição, né, como a principal refeição, que é o almoço. Logo após o almoço, se eu, em vez de fazer aquela minha siesta, né, dormir após o almoço, eu fizer movimentos, eu for fazer uma caminhada, caminhar, por exemplo, no sol, que eu também vou estar absorvendo a vitamina D, nesse horário é bem pertinente a quantidade de vitamina D que a gente absorve, né, que é o que o sol nos dá. Eu vou, além de tudo isso, o movimento, a digestão precisa de movimento. Então eu vou estar acionando aí para que o meu sistema digestório faça aquele trabalho, aquele movimento, né, peristáltico que a gente chama. São movimentos que vão soltar das paredes do nosso intestino as fezes, eliminando isso com mais tranquilidade, com mais facilidade. Né? Lembrando que se 30% da população tem problemas de intestino preso, é porque muitas vezes está acostumada aí com esse hábito de, depois de uma refeição, logo em seguida ir descansar e encostar, até mesmo fazer a siesta, né? A siesta que a gente chama depois do almoço. Isso realmente vai dar problema, principalmente que essas fezes ficando endurecidas ali vai gerar mais e mais putrificação. Então o exercício físico vai movimentar isso, vai fazer com que esse movimento peristáltico seja aumentado e vai eliminar isso tudo, tá certo? O sétimo, que a gente até meio que misturou aqui com o sexto, é não durma logo após as refeições. Então, tirando aí a siesta, né, que seria após o almoço, vamos falar do jantar, gurias. Essa história que a gente janta tarde e logo em seguida vai dormir faz toda a diferença para gerar todo esse desconforto no nosso abdômen, no nosso intestino, no nosso aparelho digestório. E por quê? Porque nós precisamos no mínimo de 3 horas antes de dormir fazer esse jantar para que aconteça a digestão. E lembra, ainda tomando um pouquinho de chá digestivo, uns 30 ml, 50 ml, para que quando eu for dormir e o meu corpo entra naquela função basal, onde ele diminui tudo, todo o ritmo do nosso corpo diminui. Então vai ficar assim em função ainda, claro, né? Porque a gente sabe que os nossos órgãos internos continuam trabalhando e o nosso fígado é o órgão que mais trabalha enquanto a gente está dormindo. Mas dessa forma, quando está tudo ali calmo, né? Com o nosso
metabolismo, o nosso sistema basal todo baixo ali, eu não vou ter uma digestão eficiente nesse período. Muito pelo contrário, eu estou dando tempo do meu corpo absorver os nutrientes. Agora, como é que ele vai absorver os nutrientes se o alimento não foi nem digerido ainda? Ele está ali parado, pior, fermentando, putrificando, né? Causando aí toxinas para ter a retenção do líquido, e muitas vezes a gente acorda se sentindo inchada já, né? É por conta disso, porque você se alimentou muito tarde e não deu tempo do teu sistema digestório fazer o trabalho dele, né? Então nós precisamos sim desse movimento enquanto a gente não for dormir, né? Se alimentando um pouco antes para dar tempo do nosso corpo fazer tudo isso de forma muito eficiente, né? Então, gurias, tudo isso que a gente está falando aqui são porque esses sintomas, eles são desagradáveis, sim. Ninguém gosta de passar por uma situação de estar com gases, né? E daqui a pouco involuntariamente acabar soltando esses gases, né? Que não vai ser nada legal, nem pra gente que fica constrangido e nem pra quem tá por perto que vai ter que absorver isso tudo, né? Enfim. E a gente tem uma estratégia também, que agora a gente vai falar, que é a receitinha desse suco que eu falei pra você. Tá? Então, se você ainda não chamou a tua amiga aí pra assistir esse vídeo, chama, porque agora é a hora da receita. É a hora da gente ter uma maneira de melhorar ainda mais, fazendo tudo isso que eu falei. Tá? Lembrem que não é uma receita de um suco que vai resolver tudo se eu continuar fazendo tudo o que eu já vinha fazendo de errado antes da gente assistir esse vídeo. Então vamos mudar todos esses hábitos, essas crenças aí de que depois do almoço eu teria que dormir, teria que descansar, essa crença de que durante o almoço eu preciso tomar líquido para ajudar na digestão. Na verdade, tu só está ajudando a fazer com que o alimento entre goela abaixo, nada mais do que isso, né? Então chama a amiguinha aí, compartilha com ela e vamos lá para nossa receitinha de um suco para melhorar esse problema, tá? O que a gente vai precisar para esse suco? São ingredientes bem fáceis e não são muitos, são bem poucos, tá, gurias? Então vamos lá. 5 colheres de sopa de gel de babosa. Aquele gelzinho mesmo lá que a gente, quando tira a casquinha da babosa, né, sai aquela babinha, aquele gel. Esse gel mesmo, 5 colheres. Mas nele eu não tenho babosa, mas eu tenho aloe vera, que é a mesma coisa, né? Aloe vera você pode usar aí 75 gramas mais ou menos dela, tá? Para essa mesma quantidade, então equivalente. Você vai usar ainda 2 fatias generosas de mamão papaya. Neila, pode ser outro mamão? Meus amores, os estudos aí, as experiências foram feitos com o mamão papaya. Então vamos fugir aí querendo escapar pro outro mamão, né? Vamos fazer com o papaya mesmo, tá bom? 2 colheres de sopa rasa de mel. O mel, na verdade, quem é diabético, tem problemas aí com insulina, daqui a pouco tá com resistência insulínica, é melhor deixar sem. Mas se não tiver problema, pode usar o melzinho também aqui para dar uma viscosidade no nosso sistema digestório, tá? Fora isso, a gente vai precisar ainda de 1 colher de sobremesa de canela em pó. A canela em pó ela é rica em nutrientes, em fitoquímicos e também ela é termogênica, né? Então vamos colocar 1 colher de sobremesa, não é nem a de café e nem a de sopa, é aquela média de sobremesa mesmo. Isso tudo a gente vai colocar no liquidificador junto com 300 ml de água. Vai bater tudo isso e vai beber em seguida. Não deixem isso parado na geladeira ou em cima da mesa por muito tempo, tá? Você vai tomar logo em seguida que você fizer ele. Qual o melhor horário para mim tomar isso? Sim, tem um horário que é melhor a gente consumir esse suquinho, que vai ser logo após o teu desjejum. Então a tua primeira refeição aí, né? É uma boa estratégia você tomar ele, ou então após o almoço, tá? Deixa passar aí aquele período de 1h30 após a tua refeição e então vai tomar esse suquinho. O que não é recomendado durante a noite após o jantar, não. Seria após o teu desjejum ou então após o almoço, respeitando aí esse tempo que a gente tem que dar para o nosso organismo ficar sem líquido, somente digerindo, né? Deixando com que o nosso suco gástrico faça o trabalho dele, que é digerir os alimentos, tirar o que é de bom, mandar para a nossa corrente sanguínea e aquilo que não é bom, deixar lá para o nosso intestino eliminar através das nossas fezes. Então, meus amores, um problema aí que a gente está convivendo sim, não podemos fugir. Sei que é muito complicado a gente falar sobre isso, né? Tem gente que não gosta, mas enfim, com essas dicas aqui eu tenho certeza que nem você, nem quem está por perto vai sofrer com esse problema aí.
Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, deixe seu comentário aí, faz essa receitinha e me conta nos comentários se você fez e como que você se sentiu após o uso disso há algumas semanas. Certo? Um beijo e até o próximo vídeo.